Jornal de Caxias. Apoio cultural Fátima Life. Empresa urbanizadora Rodobras. Caderode Mobiliário Corporativo. Telefone 3533-6461. A audiência pública debate projeto que estabelece plano de cargos e salários para os servidores do Ministério Público Estadual. Iniciadas obras para a construção da passarela na BR-116. Hoje se apresenta à comunidade caxiense o vereador mais votado. Ele está em seu primeiro mandato e recebeu 8.005 votos, Washington. E também, no Conversando.com de hoje, vamos falar sobre um problema sério que está acontecendo principalmente na Praça Dante Alighieri, a infestação de ratos. É agora no Jornal de Caxias. Olá! Depois de meses de espera, a obra da construção da passarela na BR-116 começou. Depois de muita angústia dos moradores do bairro São Ciro pela demora da construção da passarela na BR-116, agora o pontapé inicial já foi dado. A obra finalmente está sendo executada. Depois de longas discussões entre órgãos públicos e empresas, envolvendo licitações e adequações no projeto e a responsabilidade de quem teria que fazer a obra, já se podem perceber algumas modificações no local da obra. E quem está ansiosa com a conclusão da passarela é a população. Bom, nós esperamos faz tempo essa passarela, porque já ocorreu várias mortes aqui. Nós esperamos faz tempo, porque é muito perigoso ficar o cara passando aqui todo dia, passar e ter carro. Tipo, eles não respeitam o limite. Tem carro que passa 100 por hora e acho que não respeita o limite. Agora eu vou ver, né? Faz tempo que nós estamos esperando essa passarela, vamos ver se sai. Muda muita coisa, sei lá, porque eu acho que muita gente já morreu aqui nessa rua e, sei lá, a passarela ia mudar muita coisa, porque ia ajudar nós no tráfego. E muitas vezes quando a gente vai passar, vem muito carro, a gente pode muitas vezes perder o ônibus também, vai melhorar muita coisa. Ainda que aqui, por exemplo, os carros aqui tinham que andar 60 por hora, que ninguém, só quando tem o negócio aí dos fiscais aí, senão ninguém respeita. Olha, ó. Acho que aqui tem muitas escolas, eu acho que tem que ter alguma coisa para segurar. Caxias, eu acho que está investindo muito pouco nesse sentido. Por se tratar de uma obra pré-moldada, a expectativa é de que a passarela seja concluída em até 120 dias. E foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira a nomeação de novos professores da rede estadual para as escolas do Rio Grande do Sul. Os 1.193 profissionais foram aprovados no concurso realizado em abril deste ano. A posse dos novos professores ocorre nos dias 30 e 31 deste mês e será dessa forma coletiva. O salário de um professor iniciante com carga horária de 20 horas é de cerca de R$ 800. O governo do estado pretende realizar um novo concurso no início do próximo ano. IBGE divulga pesquisa que aponta que 37% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Polícia Federal realiza ação contra tráfico de animais. As principais informações do Brasil e do mundo você confere agora no Notícias Já. O percentual de famílias chefiadas por mulheres no país passou de 22,2% para 37,3% entre 2000 e 2010. Segundo novos dados do Censo Demográfico de 2010, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, também aumentou o número de mulheres solteiras com filhos e o percentual de casais sem filhos. Para o IBGE, é responsável pela família a pessoa reconhecida como tal pelos demais membros do lar. Os dados mostram ainda que as mulheres têm chefiado mais famílias mesmo quando possuem marido. Nesses casos, houve um aumento percentual de 19,5% para 46,4% entre 2000 e 2010. A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira que vai lançar um programa de distribuição de renda e inclusão produtiva para os pescadores, segundo os moldes do programa voltado para a agricultura familiar.
Dados do Ministério da Pesca e Aquicultura de setembro de 2011 mostram que dos cerca de 970 mil pescadores registrados no país, 957 mil são artesanais. Na pesca industrial, 40 mil trabalhadores atuam somente no setor de captura, conforme dados do Ministério. O programa voltado para a agricultura familiar, citado pela presidente Dilma Rousseff, é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e prevê ações, por exemplo, que parte de recursos destinados à alimentação escolar sejam usados na aquisição da produção de agricultores familiares. Depois de 2 meses e meio de julgamento, a análise dos 37 réus do processo do Mensalão entrou na sua fase final na tarde desta quarta-feira, com o início da apreciação do item 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que trata sobre a suposta formação de quadrilha. Entre os acusados de cometer o crime estão o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e ex-dirigentes do Partido dos Trabalhadores. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para coibir o tráfico de animais silvestres em 4 estados brasileiros. A Operação Cipó, que foi articulada com o IBAMA e com a Polícia Militar Ambiental nos estados de São Paulo, cumpriu 20 mandados de busca e apreensão no estado paulista, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e em Minas Gerais. 9 pessoas foram presas e pelo menos 20 serão indiciadas. A Grécia e seus credores internacionais concordaram sobre a maior parte das medidas necessárias para Atenas desbloquear mais ajuda para o país, informaram em comunicado a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional nesta quarta-feira. Anunciando a conclusão da última missão da Grécia, o comunicado do grupo chamado Troika mostrou que as questões restantes serão resolvidas por equipes técnicas nos próximos dias. A Troika exige a eliminação dos aumentos salariais ligados à antiguidade, a redução à metade das indenizações por demissão e a ampliação dos dias úteis de 5 para 6 por semana, o que o governo e os partidos da coalizão rejeitam. E depois do intervalo, a previsão completa do tempo e também aberto o período de inscrição para ingresso de alunos. E ainda... No Conversando.com de hoje a gente vai falar sobre um assunto de saúde pública, a epidemia de ratos. A gente conversa com a Delvair da Silva, médica veterinária, que dá algumas dicas importantes de como evitar a infestação. É depois do intervalo, não sai daí. Aliança Restaurante, buffet livre, aquilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. O Recanto do Parque foi um sucesso total. Agora a Rodobras lança o Parque das Rosas. Casas com 65 metros quadrados com 2 dormitórios e casas com 72 metros quadrados e 3 dormitórios. Dentro de um parque com ampla área de lazer, com a segurança de um condomínio fechado, com o financiamento da Caixa Minha Casa Minha Vida. Pare de pagar aluguel e pague o que é seu. Faça uma consulta. Empresa Urbanizadora Rodobras. No Natura Serra Motel tem piso aquecido, calefação, lareira, almoço cortesia, cheque presente. Tudo isso em um espaço moderno com privacidade, qualidade e conforto, segurança e autoatendimento. Criamos o melhor para momentos especiais. Acesse e confira naturaserra.com.br. Notícias Já. Apoio Cultural. Cabanhas, Churrascaria e Grelhados. Telefone 3214-2244. JR Info. Conversando.com. Apoio Cultural. Biamar Malhas. Farroupilha. Conversando.com de hoje, nós vamos falar de um assunto de saúde pública. Recentemente foi divulgado que a praça central da nossa cidade, a Dante Alighieri, foi infestada por ratos.
Ratos, nós sabemos, transmitem várias doenças. E para saber por que isso aconteceu de haver uma infestação de ratos na praça central da cidade, a gente conversa com a médica veterinária Delvair da Silva, que trabalha na vigilância ambiental. Olá, Delvair, obrigado por ter aceito o nosso convite. É cíclico? O que acontece? Porque a nossa praça não tinha muita notícia de ratos e ultimamente parece que ela foi infestada. Inclusive, a Secretaria já está tomando uma ação para fazer um processo de desratização. Na realidade, como é que se comporta a procriação de ratos e outros animais sinantrópicos? A gente trabalha muito com 4 As que a gente comenta: água, abrigo, acesso e alimentação. Que foi o caso, provavelmente, que ocorreu ali. Excesso de alimento, a procriação aumenta. Os ratos, eles têm algumas questões próprias, biológicas, que ao haver eliminação desse alimento ou não haver acesso, enfim, alguma coisa que possa limitar a população, e ele se autolimita, ou seja, por canibalismo ou outras coisas entre eles mesmo, eles têm um autocontrole que a gente chama. Quando há excesso de alimentos, a procriação é muito maior, porque ele sabe que tem alimentação para toda a comunidade deles. Pois é, porque eu pesquisei no Google antes de conversar com a Delvair, um rato em um ano dá quase 1 milhão de descendentes, é isso? É, porque na verdade ele, a partir dos 3 meses, a cada mais ou menos 22 dias ele vai procriando, vai depender de qual o tipo de rato que a gente está trabalhando, porque assim, os mais que a gente observa em área urbana é o camundongo, o rato de telhado e a ratazana. Então, todos eles a gente tem que saber qual o tipo de rato que está infestando para pensar em controle, porque a ratazana ela convive mais com esgoto, com galerias de esgoto, então ela tem muita habilidade de nadar, esse tipo de coisa. O rato de telhado é em locais mais altos e o camundongo é mais de dentro de casa mesmo, aquele rato que gosta de conviver com o ser humano muito próximo, né? Então, eles têm especificidade se a gente pensar em controle, né? Mas todos eles, independente se é o camundongo, a ratazana ou de telhado, oferecem riscos à saúde. Quais são os principais problemas que os ratos podem causar? Hoje, a doença mais conhecida é a leptospirose, né? Que ela é transmitida pela urina do rato, ele apenas é um portador, ele não adoece, mas ele tem a característica de onde ele passa, geralmente demarca território, ele urina, e nessa urina ele elimina a leptospiras, que as pessoas, tendo contato, ou os animais, eles podem se contaminar. E o que causa nas pessoas? As pessoas podem ter prostração, febre, dor no corpo, às vezes as pessoas ficam amareladas, então uma série de problemas e evoluindo para formas mais graves até levando a óbito. E para quem está nos assistindo aí tem o problema então com ratos em casa, o que pode se fazer para eliminar a proliferação de ratos? Então, assim, é muito importante as pessoas estarem de olho nos 4 As. Então, assim, observar na sua casa, tem excesso de alimentos, é isso que eles estão buscando? Ou, às vezes, tem portas de entrada que eles podem estar entrando, não colocar rodo nas portas. Se é rato de telhado, sótão, ser bem vedado, para eles não poderem ter acesso, porque o acesso é muito importante. Ou, assim, entulhos no quintal, é um local que eles gostam de fazer ninhos e se localizar, então, eliminação de entulhos, de mato alto, às vezes nos terrenos, são todas medidas fáceis que as pessoas podem tomar, que provavelmente eles não vão ser convidados a ir até a casa. Então, essas medidas, tanto de acesso quanto de alimento ou água que seja, devem ser eliminadas para que ele não possa estar desenvolvendo nessa residência. E se for o caso, depois de avaliado toda essa situação, o uso do raticida mesmo pode ser feito. Mas primeiro, acho que tem que observar essas questões ligadas à procriação dele. E uma dica agora para as pessoas, por exemplo, que circulam na Praça Dante, como a gente começou a nossa conversa falando da visibilidade que os ratos tiveram nos últimos dias, a Prefeitura já está fazendo uma ação de desratização. Mas enquanto isso não se efetiva, as pessoas, por exemplo, que sentarem num banco, elas podem se contaminar com alguma doença? Que cuidados elas devem tomar? O cuidado principal, eu acho, é a questão do alimento. Não levar alimento para a praça, porque está mantendo essa situação toda, que a gente sabe que as pessoas jogam alimentação no chão, jogam milho, enfim, outras situações. Esse é o principal cuidado. A leptospira, ela se mantém em local úmido, então o maior cuidado é para esses locais úmidos. Locais que bate sol, geralmente ela não sobrevive muito tempo, então o cuidado é mais assim, esses locais úmidos mesmo. E sem dúvida a questão da alimentação, que hoje está sendo levado para lá e é a grande causa, acredito, da procriação dos ratos ali no local.
A gente sabe, muitas pessoas, inclusive eu sou um dos que tem um certo receio de rato, mas o rato, ele ataca as pessoas ou não? Ele vai atrás da comida dele? A ratazana ela é considerada mais agressiva. Se ela se sentir ameaçada, ela pode até tentar atacar. Geralmente os demais não, eles fogem do local onde encontram pessoas, eles têm o hábito geralmente de se esconder. Mas a ratazana, se ela se sentir ameaçada, ela pode atacar, assim, tentar morder, enfim. Tá ok. Obrigado, Elver, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal de Caxias. Muito obrigada pelo convite. Então fica aí a dica, preste atenção aí para não deixar um ambiente com muitos alimentos à disposição e também para vedar bem a sua casa para que os ratos não entrem. E se for o caso, você pode ligar para a Prefeitura no 3218-6000, se houver uma infestação no seu bairro, para que a Prefeitura, através da Secretaria de Vigilância, possa fazer então um controle da situação. Bom, e agora é hora da gente saber como fica o tempo. Mais detalhes na previsão completa do tempo. Quinta-feira ensolarada em Caxias do Sul. As temperaturas oscilam entre os 18 e 11 graus. Na sexta-feira, a máxima sobe um pouco, chegando aos 23 graus, e a mínima fica em torno dos 10 graus, sem possibilidade de chuva. Em Porto Alegre, a quinta-feira também será de sol e temperaturas um pouco altas. A máxima por lá pode chegar aos 26 graus. A mínima fica em torno dos 15 graus. Na sexta-feira, as temperaturas oscilam entre os 27 e 14 graus. Na região noroeste do estado, a quinta-feira também será de sol. A máxima em Santa Rosa chega aos 25 graus. A mínima fica em torno dos 11 graus. Na sexta-feira, a máxima por lá pode chegar aos 28 graus. A mínima fica em torno dos 13 graus e não há possibilidade de chuva na região. Está aberto o período das inscrições para o ingresso de alunos do primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio politécnico, cursos técnicos, curso normal e aproveitamento de estudos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de outubro pelo site educacau.rs.gov.br. No Jornal de Caxias desta quinta-feira, você confere uma matéria completa sobre este assunto. E a seguir no Jornal de Caxias, a audiência pública debate projeto que estabelece plano de cargos e salários para os servidores do Ministério Público Estadual. E ainda no esporte, FIFA está satisfeita com as obras no Beira-Rio. E também o vereador mais votado em Caxias do Sul se apresenta à comunidade. E depois do intervalo, a gente volta em instantes. Cabanhas, churrascaria e grelhados. Além do tradicional churrasco, agora tem um delicioso buffet a quilo, com o bom gosto e a qualidade Cabanhas. De segunda a sexta ao meio-dia. Espaço Kids, estacionamento, ambientes climatizados. Cabanhas, há 8 anos servindo, atuando em momentos especiais e eventos. Avenida Júlio de Castilhos, 3311, telefone 3214-2244. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. Aliança Restaurante, buffet livre, a quilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado, 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. Giro Esportivo. Apoio Cultural. Pirassom. Telefone 3221-1046. Pizzeria Alameda. Teleentrega 3211-0102. FIFA diz estar satisfeita com as obras no Beira-Rio.
As principais informações esportivas você confere agora no Giro Esportivo. A seleção brasileira terminou sua passagem de 9 dias pela Europa com 2 goleadas, 10 gols marcados e nenhum sofrido. Muito embora as vitórias tenham sido sobre adversários mais fracos, como Iraque e Japão, Mano Menezes vê ótima evolução no nível do seu time. O técnico verde e amarelo, aliás, foi questionado por estrangeiros sobre um possível encontro com a Espanha, primeira seleção no ranking da FIFA. Na 14ª colocação, a pior da sua história, o Brasil pode encarar os atuais campeões do mundo na Copa das Confederações em 2013, em solo brasileiro. A regra do Código Mundial Antidoping diz que quando um jogador é sorteado para fazer o exame após um jogo, ele deve ir diretamente à sala de coleta ao deixar o gramado. Porém, não foi isso que Juninho Pernambucano, do Vasco, Juan dos Santos e Ricardo Berno, do Fluminense, fizeram em diferentes partidas do Brasileirão. Antes de irem para o controle, os atletas foram ao vestiário e por isso foram denunciados pelo STJD. A punição varia de uma advertência a 2 anos de suspensão. Segundo o jornal La Estampa, Felipe Massa acertou sua renovação com a Ferrari por um valor bastante inferior ao seu salário atual. O piloto, que recebe 26 milhões de reais por ano, vai receber 16 milhões de reais em 2013. A redução de 10 milhões de reais no salário atual seria um requisito da Ferrari para renovar com o piloto. Ainda segundo o jornal italiano, além de diminuir os gastos com pilotos em 2013, com a redução salarial de Felipe Massa, a Ferrari só resolveu manter o brasileiro porque não havia alternativa no mercado. Pontualmente às 10 horas da manhã desta quarta-feira, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Vaclaer, chegou ao estádio Beira-Rio para mais uma visita técnica da entidade ao palco gaúcho da Copa de 2014. A autoridade da Federação Internacional de Futebol foi recebida pelo presidente do Inter, Giovanni Luigi, e pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e foi enfático quanto às obras na Casa dos Colorados. Para a FIFA, não há motivos para preocupação, disse ele. Os jogos no Beira-Rio terminam no dia 25 de novembro e a construtora terá tempo para terminar a obra. A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma audiência pública para debater o projeto que estabelece o plano de cargos, carreira e remuneração do Ministério Público Estadual. O projeto recebeu parecer favorável do relator, o deputado Pedro Westphalen, do PP. A audiência pública foi proposta pelo deputado Raul Carrion, atendendo a pedidos dos servidores que são contrários ao projeto que estabelece o plano de carreira. Conforme o deputado, há inconstitucionalidade na proposta, mas para o representante do Ministério Público... Não acredito que seja inconstitucional. Todos esses temas aqui foram trabalhados com análise prévia do órgão especial do Colégio de Procuradores, que verificou o exame da constitucionalidade desse projeto de lei, evidentemente. Inclusive, ele segue uma tendência nacional na estruturação, que é uma certa confusão, né? Existe progressão na carreira, existe promoção, então é um plano que contempla uma situação atual de vários cargos que são isolados, que se transformam em cargos de carreira. Segundo representantes das entidades de classe dos servidores, a maioria da categoria é contra o projeto, que para eles desvaloriza os funcionários concursados. Nós estamos vivendo um processo muito complicado no Ministério Público, que é a desvalorização dos servidores concursados. Para além da discussão dos cargos em comissão que estão se proliferando pela instituição, nós temos esse plano de carreira, essa proposta apresentada pela administração, que vem para desconstruir o quadro que nós temos hoje. São questões que são bem pontuais, mas bem profundas, pelas quais nós estamos defendendo que o parecer que já foi emitido seja votado pelos deputados da CCJ e seja rejeitado. Conforme o proponente da audiência, o projeto deve retornar à CCJ para ser alterado. Nós vamos encaminhar para a CCJ e faremos uma ponderação ao relator, deputado Pedro Westphalen, no sentido de que ele retire o parecer para um reexame, visto que nós detectamos questões de confronto do projeto de lei com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, com o Estatuto do Servidor e ficou patente a completa, digamos, oposição do conjunto dos servidores.
Hoje o vereador mais votado é quem se apresenta à comunidade caxiense neste especial com os 23 vereadores eleitos. O Washington, do PDT, fez 8.005 votos. Olá, eu sou o Washington, sou nascido em Brasília, mas vim para Caxias com 15 anos de idade. Voltei para Caxias porque eu tenho o maior respeito pela essa cidade que me recebeu de braços abertos e me formou um grande cidadão. Todos sabem que eu tenho um apelido chamado Coração Valente. Eu acredito muito em Deus e Deus me deu essa oportunidade de superar esse problema e virar o Washington que eu fui nos gramados em toda a minha carreira. E eu tenho uma missão a cumprir nessa cidade. Se Ele me colocou, me deu essa oportunidade, eu acho que eu tenho que cumprir essa missão na cidade de Caxias do Sul, principalmente com as crianças de rua. Eu vejo que tirando as crianças de rua, inserindo na educação através do esporte, eu vejo que tem um futuro enorme para a cidade, seu desenvolvimento e a sua cultura. Por isso, a minha meta e a minha missão é fazer com que essas crianças tenham uma oportunidade de vida. Se não se tornarem um atleta, que se torne um grande cidadão. E em cima disso, eu quero agradecer aos 8.005 votos que eu recebi de vocês. Obrigado, sei que foi uma votação expressiva, mas eu sei que, de coração, vocês votaram e confiam em mim. Agradeço também as pessoas que não votaram em mim, mas de uma certa forma têm uma confiança muito grande em mim para que eu desempenhe e desenvolva o meu trabalho. Podem ter certeza que terá uma pessoa que vai lutar por vocês e pelas crianças da cidade, e o desenvolvimento e o futuro de Caxias do Sul. Obrigado a todos. Um grande abraço do Coração Valente. E para você entrar em contato com o Jornal de Caxias, o nosso telefone é o 3028-8149, o nosso e-mail é tv@tvcaxias.com.br e o nosso Facebook é TV Caxias. Não deixe de participar mandando para a gente a sua sugestão de pauta. Esta edição do Jornal de Caxias fica por aqui e a gente se encontra novamente amanhã. Até lá!